A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Tem alguém aí feliz com Jesus aqui nessa noite? Dá um sinal assim com a mão. Dá um sinal com a mão, só quem está feliz com Jesus. Aleluia. Se quem sabe você não levantou a mão por alguma razão, você tem um convite especial nessa noite, conhecê-lo, na proporção do que ele é, e você verá o que ele fará. Com certeza, da próxima vez, você não vai nem só levantar a mão, vai dar um pulo. Vai dar um pulo e dizer, estou feliz é demais. Aleluia. Queridos, estamos hoje diante de um tema bastante desafiador. Até porque é um tema bastante rico. Há muita coisa que nós podemos pensar na perspectiva da fé. Particularmente, é uma das temáticas que eu mais gosto. E talvez seja uma das que eu mais utilize também. Fé. Fé é simplesmente aquilo que nós podemos resumir como combustível, ou a força que nos faz seguir. Não é à toa que nós veremos por 3 vezes a expressão que o justo viverá pela fé. E nós poderíamos ainda atribuir isso ao grande despertamento da igreja, ao grande momento histórico da igreja por Lutero, aonde há um despertamento em cima dessa temática, e tem suas 5 solas, um deles sola fide. Poderíamos pensar um pouco nisso, poderíamos entrar um pouco nesses horizontes, mas eu quero pensar um pouco mais, hoje, se a temática é semear fé e colher milagres. Então vamos pensar nessa dimensão do Espírito Santo, no que ele está proporcionando que nós pensemos a respeito da fé em solo. Porque nós sabemos o poder da fé, ou pelo menos já ouvimos falar, algum conhecimento do poder da fé nós temos. O que sobram são algumas dúvidas, né? Fé e dúvida, o tempo todo, estão ali, morando de parede meia. É uma linha divisória, né? Em algum momento a gente ultrapassa, em alguns momentos a gente regride. Está ali, fé ou não ter fé. E eu ainda diria que a fé, em alguns instantes, nós veremos ela como morando de parede meia com a loucura, se assim eu pudesse dizer. Porque há algumas expressões, algumas atitudes que fogem à nossa sanidade, pelo menos humanas. Na perspectiva humana, parece que a gente não consegue compreender algumas coisas, que a fé nos proporciona, que a fé nos impulsiona. E nós queremos pensar um pouquinho nisso nessa noite, amém? Um dos textos que nós leremos está em Números, capítulo 13, capítulo 14. Outro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 10. E o outro texto está em Mateus, capítulo 13. Vai ser difícil de você anotar todos aí, mas a gente vai depois repeti-los. Eu vou começar por Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mateus, capítulo 13, versículo 15 a seguir, diz assim: Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha o processo da cura aqui. E o processo inverso da cura está aqui. Como ser curado, como ser alcançado, está aqui em poucas palavras. Coração endurecido, ou seja, o inverso disso, então um coração que está acessível a Deus. Olhos estão fechados, se os seus olhos estiverem abertos.
ouvidos que também estão fechados, se os seus ouvidos estiverem abertos, se você compreender e com o coração se converter, então se prepare para a sua cura. Foi fraco, hein? Se prepare para a sua cura. Amém. Números, capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14. Versículo de número 11. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Dá para repetir? Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Triste, né? E para fechar, Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela... Quase ouvir. E pelo ouvir pela... Amém? Queridos, eu estava pensando nesse tema, e como eu já comentei com vocês, eu naveguei em muitas passagens, em muitos milagres, em muitas possibilidades de pensarmos em fé. Mas algumas coisas me incomodaram, e uma delas está em Números, capítulo 14, que nós lemos, onde Deus, falando com o povo, ele diz: olha, esse povo está me provocando. Até quando eles não crerão em mim, apesar dos sinais que eu tenho feito no meio deles? E aí a vontade que eu teria era de dizer glória a Deus que Ele está falando daquele povo. Mas não. Não é só aquele povo. Bom que fosse, né? Bom que fosse só eles. Será que nós se enquadramos dentro desse versículo? Cremos? Não cremos? Certa feita, Jesus, após os seus discípulos não terem êxito em expulsar um demônio, Jesus lhes dá uma orientação: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis tudo e vos será feito. E aí você poderia acompanhar um pouco e pensar no tamanho do grão de mostarda. Esses dias, no culto almoço com Deus, o Gilson trouxe alguns grãos de mostarda aqui para ele. Na quarta-feira nós temos ensinamento bíblico e ele deixou alguns disponíveis ali. Eu não sei o que parece um grão de mostarda. Está muito mais para a terra do que para grão de areia, se você olhar o grão de mostarda. Ele não está tanto para o grão de areia. O grão de areia, dependendo do grão de areia, é maior do que um grão de mostarda. E quando Jesus está nos propondo o tamanho da fé, Ele está também nos dando esperanças. Ele está dizendo para nós que é muito pequena a distância para que a gente acione a fé. Imagine se Ele falasse é do tamanho de um abacate, é do tamanho de uma melancia, né? É do tamanho de uma montanha, do Everest. Ia dar um desânimo, né? Meu Deus do céu. Por outro lado, se é tão pequena essa distância entre ter fé e uma fé que transporte montanhas, e a minha fé, a pergunta é: que tamanho é a minha fé? Que fé eu tenho? Porque falar de fé é bonito, irmãos. Dizer que tem fé, cantar sobre fé, né? Cantar sobre fé é uma maravilha. Mas as circunstâncias, quando elas aparecem, é aí que a gente se para e se pergunta: e agora? Tenho ou não tenho fé? Tenho ou não tenho, Rita? Eu estava sem emprego, será que Deus vai fazer ou não vai fazer? E Deus fez.
Mas naquele, sabe, aquele ato, aquela brecha entre alcançar e não alcançar, entre receber o diagnóstico do médico, entre ouvir o patrão dizendo, vai até o departamento pessoal. No momento em que chega a notícia, o teu filho está envolvido com isso. No momento em que chega a notícia, o teu marido estava fazendo isso, a tua esposa fez isso. Parece que o mundo desmorona. E aí todos os cânticos, todas as mensagens, tudo o que ouvimos, agora está sendo confrontado e alguém vai aparecer agora. E quem vai aparecer? Em que solo essa fé pode ser, e pode ser produtiva e acontecer, e em que tipo de solo ela não acontece? Mateus capítulo de número 13 nos fala um pouco deste solo, Jesus falando, porque se nós lembramos do que Jesus disse, e Jesus é o autor e o consumador da fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2, se você tem alguma preocupação da onde a fé pode ser gerada, é pela palavra, mas o autor é Jesus, aleluia, e consumador ainda da fé. Aí Mateus capítulo 13, Jesus fala um pouco sobre terreno, e para quem conhece o texto, ele está falando sobre a palavra pregada. A palavra pregada é aquilo que gera fé. Então ele diz que existem 4 tipos de terreno que vão receber a semente e que irão ou não colher milagres. A depender do que? A palavra é a mesma, a semente é a mesma. E aí ele passa por 4 terrenos: à beira do caminho, em pedregais, entre espinhos e terra boa. E é interessante que no primeiro desses, ele diz que a palavra é lançada, e que essa palavra cai, mas cai num coração que não guarda ela, é à beira do caminho, e então a Bíblia diz que vem o inimigo e rouba a palavra. Dá para entender isso, irmãos? Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus hoje, aqui e agora, ouvirão a palavra, receberão no seu coração, mas não guardarão a palavra. E pior, o ladrão roubará a palavra. E às vezes não sabemos por quê. Ouvimos a palavra e ela não germina, o milagre não acontece, alguma coisa não é gerada. É nesse contexto que ele começa a explicar, então, a partir do versículo 16, essa mesma parábola. O versículo de número 18 a seguir, ele começa dizendo: escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Na primeira ele fala do terreno e o que acontece. E então depois ele traz os seus discípulos para revelar a parábola, dizendo que ele revela aos discípulos, aos outros que não tinham um coração preparado, um ouvido preparado, uma visão que não queria, ele falava em parábolas. Mas para a sua igreja, ele revela os seus mistérios. Vale um glória a Deus, igreja? E esta é a revelação que ele traz. No primeiro, então, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que é semeado junto do caminho. Pessoas que estão ouvindo aqui hoje, mas não estão entendendo. E você não entender não é o problema. Corra atrás de alguém que possa te esclarecer. Comece a ler a palavra de Deus. Busque mais dessa sabedoria. Vai para a escola dominical. Procure mais pessoas que também saibam te ensinar. Corre atrás, querido. Amém. E essa palavra se guardará no seu coração. Mas se eu não entender e achar que não entendi nada desse negócio, quer saber de uma, não estou sabendo, não estou conseguindo chegar nessa dimensão, aí a Bíblia diz que o diabo vem e rouba a palavra. Esses estão à beira do caminho. E o que foi semeado entre
Pedregais é o que ouve a palavra e logo que a recebe, recebe e recebe com alegria. Não recebe de qualquer jeito. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Pessoas inconstantes. Chegando o quê? A angústia, a perseguição por causa do quê? Da palavra. Logo se ofende. Logo desanima. Logo se desvia, Lucas diz. Pessoas que ouvem a palavra, se alegram com a palavra, dão uns pula aqui, e glorifica, e você vai conversar com ele, é o céu na terra, irmão. Terminou o culto aqui, irmão, hoje, essa palavra, olha, aconteceu um negócio aqui dentro, a partir de hoje, hein? A partir de hoje você vai ver, é vida nova, eu vou jejuar mais, eu vou orar, vai ser coisa do céu lá em casa. Amanhã, querido, antes do meio-dia, assim te digo eu, ele já estará, sei não, estou fraco, desanimei. Cheguei lá, uns filhos de Belial estavam lá em casa, começaram a falar umas coisas para mim. Ei, querido, se você é amigo do Pai, se você é amigo de Deus, você tem um adversário contra você, mas há também uma garantia de vitória sobre a sua vida. Nós não podemos viver de alegrias passageiras, precisamos sedimentar a palavra de Deus no coração, porque é ela que gera a fé. Aleluia! E então ele vai, esta é aqui em Pedregais, e depois ele vai para que foi semeado entre espinhos, versículo 22. É o que ouve a palavra, olha só. Mas, porém, no entanto, pessoas que ouvem a palavra, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Como é que eu consigo colher alguma coisa em solo infrutífero? Qual é a possibilidade disso? Ouvem a palavra, mas não dá, minha agenda não dá, é uma correria. Eu estou com carro 2017 ainda, e já estamos já chegando em 2019, isso em março, né? Já está preocupado já com o ano que vem, e sei lá, uma Hilux, não sei. E a gente vai se sufocando, querido. A gente vai tentando acompanhar o ritmo desse mundo. E a moda de amanhã já está saindo daqui a pouco fresquinha. E você comprou algo que estava última geração. De repente, chega alguém na tua casa, você está todo feliz. Última geração, olha o que eu comprei. Aí alguém olha e fala assim, última geração? Você não está sabendo o que saiu, não? Saiu lá no Japão, já vai estar chegando aqui daqui a um tempo, viu? Pronto! Já é o suficiente para o camarada pensar, meu Deus do céu, já estou atrasado, e vai ele correr atrás. Que bom que fosse isso também para o reino de Deus, né? O reino de Deus, estou feliz hoje porque Jesus falou comigo e foi coisa maravilhosa. Chega alguém e fala assim, você está feliz, mas Jesus quer te encher do Espírito Santo. Então eu também quero do Espírito Santo. Ele também quer te usar em profecia, também quero também. Quer te usar em cura de vida, também quero. Ele quer que você seja evangelista, também quero. Mas para o reino não tem a mesma velocidade. É ou não é? E para as coisas aqui da terra, querido, a gente vive sufocado, tentando uma casa maior do que a casa que temos. Eu lembro quando eu sonhava em ter o meu primeiro carro perto de zero. Se eu tivesse 10 anos assim, falei, Senhor, se eu tiver um carro de 10 anos aí, para mim é zero, pai. Tá bom demais. É vitória. Vou contar todo o culto da vitória, eu vou lá falar, Jesus me deu um carro. Aí, irmão, quando eu peguei meu primeiro carro zero, acho que deve ter durado 30 dias a minha alegria. Eu já estava olhando para o carro do lado e pensando, puxa, aquele carro ali é melhor, hein? Se eu pegar esse aqui, daqui a pouco trocar, colocar um dinheirinho a mais, hein? Ó, mistério, hein? Ó aí, que ali tem uns negócios que esse aqui não tem.
E aí a gente vai dobrando a nossa carga de trabalho, a gente vai investindo mais na nossa carreira, e é aquilo que Deus tinha dito: eis que farei de ti, tem uma grande obra na tua vida. E lá atrás, quem sabe você pensou: quando eu começar a trabalhar, aí Deus vai começar a me mandar para outros lugares, eu terei dinheiro para investir na obra, eu vou ajudar, eu vou fazer, vai acontecer. Cadê? Cadê? Eu lembro do tempo eu falava assim: Senhor, me dá um carro que eu vou dar carona para os crentes, Jesus. Senhor, eu confesso meu pecado. Sou pecador, Pai. E a gente sonha, queridos, e sonhar é bom. Mas eu não posso deixar que as coisas dessa vida sufoquem ao ponto de que o terreno da palavra comece a ficar infrutífero. E quando olhamos a nossa vida espiritual, não está acontecendo nada. E às vezes é geometricamente inverso, querido. Eu estou conquistando na carreira, nas coisas seculares e materiais e espiritualmente. Eu vou no domingo na igreja, está de bom tamanho. Dou o meu dízimo, está de bom tamanho. 30 anos de crente, não falta um culto, está de bom tamanho. Ei, o Senhor te convida para entrar um pouquinho mais. Ele tem coisa mais do céu para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história. Mas e aí? Tem tempo na agenda aí? Ou está sufocado? E em quarto lugar, queridos, a semente que é plantada em boa terra. Essa em boa terra é a semente que ela compreende a palavra. Ela dá fruto, ela produz 100, 60, 30. É esse tipo de fé que a palavra está entrando agora, queridos, e que vai gerar milagres na sua vida e na sua história. É a palavra que vai entrar dentro do teu coração, e que muita gente ouve a mesma palavra e tem atitudes diferentes. Tem gente que está escutando a mesma palavra nessa noite e vai sair exatamente igual, mas tem gente que vai ouvir a palavra, receber no coração e vai começar efetivamente uma mudança para melhor na vida espiritual. É a palavra de Deus germinando fé no coração, aleluia! E aí, queridos, eu queria fechar com uma passagem que nós abrimos em Números, capítulo de número 14. E há muitas passagens que nós poderíamos pensar na perspectiva da fé e da palavra, o que a palavra vai fazendo, o que a palavra vai produzindo, e quando a palavra entra, as vitórias que ela nos dá. Semear, querido, em fé, é acreditar na palavra de Deus e lançar sob a palavra de Deus, na certeza de que acontecerá. Por quê? Porque a palavra de Deus garante. Entende isso, querido? Você não vai ouvir, ou não vai dar crédito muito mais ao teu problema. Você vai entender o que a palavra de Deus diz e vai crer nela como realidade para a sua vida. Nós já vamos entrar um pouco mais nisso, para finalizar. Mas o que nós queremos pensar aqui um pouco, queridos? Algumas perspectivas bíblicas que são desafiadoras. E aí tem que crer. E eu vou te dizer que tem horas que é uma fé acima até do que crer por uma enfermidade. Porque há algumas propostas bíblicas, queridos, que é só com muita fé. Amar aqueles que vos odeiam. E aí? É a palavra de Deus que diz. Dá para amar? Você pode não acreditar, mas eu já vi crente dizendo que não perdoa. Ou não, arrumou um jeito de perdão. Eu perdoo, mas que não fale comigo. Um outro jeito de perdão. Tanto que não fale comigo, está perdoado. Que história é essa, irmão? Da onde tirou isso? Amar. Tem gente que para amar, querido, só a graça vindo do céu. Tem que ter fé. E olha, irmão, amar é uma atitude de fé. Viver uma vida de renúncia. Como é que você consegue fazer isso sem fé?
Você tem uma proposta maravilhosa, o mundo seduzindo e o mundo ofertando, você está vendo algo palpável aqui, sabe que aquilo é teoricamente bom, mas você diz não, e diz não porque você ama ao teu Deus, renuncia àquilo. Isso só acontece na perspectiva da fé, e não há outra possibilidade disso acontecer. Essas são algumas, nós podemos passar um pouquinho mais sobre aquilo que a Bíblia nos propõe como campo fértil. Mas em Números, capítulo de número 13 e 14, vai acontecer 12 espias irem para olhar a sua terra prometida. Eles vão para reconhecimento da terra. Quando eles voltam, 40 dias olhando a terra, queridos. Quando eles voltam com as notícias, o grupo se divide em dois. A maioria com 10 e a minoria com 2. Por obra e misericórdia do céu, teve 2 ali que pensavam diferente. Eles olharam a mesma coisa, eles estavam juntos, eles tinham o mesmo relatório, mas eles não acreditavam igual, eles não criam igual, a fé deles era diferente, aleluia. Tudo parecia muito parecido, mas era opostamente, tanto o relatório de um quanto o relatório do outro, eles não tinham nada em comum. Porque se de um lado eles estão dizendo, olha, aquela terra lá tem gigante, aquela terra lá tem homens que eles nos veem como gafanhotos, nós não temos como conquistar. Do outro lado, tem 2 homens dizendo, se o Senhor nos deu essa terra, se o Senhor acha graça em nós, então o Senhor nos dará essa vitória, aleluia. Você sabe que um dos componentes que atrapalham a fé se chama medo? Isso é um fator prejudicial para o campo da fé, porque o medo gera incerteza, querido. Parece que o adversário ele começa sempre aumentando ou potencializando o problema. Por isso que ele cria algumas coisas grandes para ver se impressiona. E impressiona mesmo, menos aqueles que estão carregados de fé. Fé que vem da palavra, que estão carregados da palavra de Deus. Essa é a diferença. Josué e Caleb, eles sabem que quem prometeu que aquela terra seria deles foi Deus. Então ele vai para lá para ver a terra aonde ele vai morar. Ele vem enchendo o coração de alegria e olhando, quem sabe, ao tamanho da uva. Quando a gente morar aqui vai ser coisa maravilhosa. Olha o tamanho dessa terra, olha o tamanho dos homens que vão trabalhar para nós, olha o tamanho da vitória. Quando eu vencer um homem desse tamanho aqui, foi Deus que me deu essa vitória. Isso é a perspectiva de alguém cheio de fé, da certeza de que se a palavra de Deus disse, vai acontecer. Do outro lado, meu Deus, olha o tamanho desse gigante, como é que vai vencer um negócio desse, meu Deus do céu? Se isso daí, com todos esses homens aqui, se a gente pegar 5 de nós pegar um desses aí, vai faltar homem, meu Deus do céu. A hora que eles vêem esses homens desse tamanho aqui, vai ter gente correndo para tudo que é lado. Imagina o tamanho da espada desses camaradas, olha o tamanho da terra. Você consegue entender que por vezes a nossa visão cega a nossa fé? Você entendeu isso? A sua visão pode estar cegando a sua fé. É quando você está potencializando o quê? O problema, queridos. Está olhando o tamanho do gigante, está olhando o tamanho do desafio, e você já sabe descrever o tamanho exato do desafio, a doença, como que ela é, como ela é degenerativa, aonde ela acaba, você sabe tudo do problema. E já não consegue mais um coração que esteja germinando a possibilidade de que Deus é poderoso para gerar um milagre. A gente se enche tanto, às vezes, querido, dessas notícias desse mundo, que a gente já entra na estatística. A gente já, pela nossa fé, se coloca na estatística. Essa crise do jeito que está, meu Deus, vamos estocar comida aqui em casa, hein? O negócio está ficando feio lá fora, hein? Está ficando feio de um jeito que vai pegar, que está chegando já na porta, meu Deus do céu, eu já estou vendo, está todo mundo sendo mandado embora, eu sou o próximo.
Quando a gente começa a se encher demais das estatísticas, querido, nós começamos a usar a fé de forma inversa, e a nossa visão passa a ficar cega na perspectiva de Deus, e nós ficamos muito focados no relatório, na nossa visão humana, real. Eles não estavam levando um relatório mentiroso, realmente havia gigantes, e a fé, queridos, ela não é ignorante não. A fé não é burra, não. A fé não está alheia à situação. Ela sabe que tem gigante. Ela não é cega. Ela sabe que o problema é grande. Porém, a fé tem uma certeza que é maior. O problema é grande, mas o meu Deus é infinito. Oh, aleluia! O que muda, querido, é entender quem é o teu Deus. Às vezes dá vontade, quando a gente começa a ouvir algumas pessoas que têm problemas e que trazem até nós para a oração, dá vontade de falar, não, chega, já ouvi bastante do seu problema, porque eu só preciso de um nome aqui, e eu só preciso dizer uma vez esse nome. E se eu disser esse nome uma vez, com fé suficiente, se você receber esse nome agora com o poder que ele tem e crer da maneira que ele é, não interessa o tamanho do teu problema, não interessa o que é que está acontecendo na sua vida, e essa história será mudada, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele é Jesus, aleluia! Eu creio nisso, eu canto isso. Às vezes eu até ensino isso, mas é diferente crer e viver. É bem diferente crer e viver. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, hoje é meu dia de confessar, né? Eu já ensinei coisas que eu não estava vivendo, e vi pessoas receberem vitórias que eu não estava alcançando. Você acredita nisso? A situação que eu estava vivendo era tão grave no momento, que eu não conseguia ver a minha vitória. Mas como a palavra de Deus diz para semear dessa maneira, eu semeei na vida do outro. O outro recebeu, querido. E eu vi a vitória do outro, e eu ali. E a minha, Senhor, como é que fica? Porque o poder vem dele, querido. É da palavra que vem. Se ela encontrar solo aqui hoje, se prepara para contar o teu milagre. Se prepara para contar o teu milagre, querido. Já contou bastante o tamanho do teu problema, agora se prepara o livro para contar o tamanho do teu milagre, porque vai ter muito glória a Deus e aleluia neste lugar, acerca do que Deus fará na sua história, aleluia. Se coloque de pé, igreja, por gentileza. Tal foi o problema, querido, que esses 10 homens causaram, que o Senhor diz então, no versículo 11 que nós lemos: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deixa eu te contar uma coisa, sinais não geram fé. Tem gente aí, e não é pouca gente não, a gente às vezes vai evangelizar aí, e conversa com gente que conta testemunho que a gente até chora, fala, meu Deus, o que Deus fez na tua vida, hein? Foi o ano passado, a gente evangelizou uma pessoa aqui na pracinha ali, ele contou o tamanho do milagre e livramento que Deus fez, passou por não sei quantas cirurgias, passou por uma devastação. Não está congregando não. E ele mesmo fala, foi Deus que me deu o milagre. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu senti a presença de Deus quando ele contou o testemunho, mas ele não está na igreja não. Milagre não gera coração com fé. Infelizmente, o que gera coração com fé são pessoas que realmente agora estão abrindo o coração para que a palavra caia em solo fértil. Sabe por que muitas vezes não frutifica essa fé em nós? Que cai à beira do caminho, cai ali do ladinho, e a gente quase. Outras horas não tem raiz, a gente até crê, até chegar de frente com o problema novamente. A gente até acredita, sai daqui, agora sim, agora a minha cura chegou, agora sim, agora o meu milagre, aquela porta vai se abrir, Deus vai entrar nesse lar, vai ser coisa, até você chegar em casa.
Chega em casa, é um balde de água fria. Chega no médico, então, a hora que encontra o marido, a hora que encontra a esposa, a hora que encontra o filho. Essa é a palavra que não tem raiz, querido. Ela não consegue se solidificar. Como é que ela vai produzir desse jeito? Como é que ela vai gerar um milagre para a sua história? Ele está procurando aqui solo fértil. Gente que abre o coração e que recebe a palavra. Como ele disse para aquele centurião, nem em Israel encontrei alguém assim, com tamanha fé. Sabe o que ele está dizendo quando ele diz, nem em Israel encontrei alguém com tamanha fé? Ele está dizendo, eu procuro gente com fé. É isso que ele está dizendo. Então eu procuro gente com fé. E aonde ele encontra gente com fé, o que ele faz? É automático, querido. Milagre. É solo fértil. E a gente precisa entender isso. O problema não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está na minha fé, que não alcançou ainda um tamanho. E se não estamos falando de tamanho, estamos falando em algo progressivo. Estamos falando em algo que cresce, em algo que precisa ser melhorado. E eu vou viver a dimensão da fé que eu quiser. Tá bom desse jeito? Vai ser desse jeito. Mas eu quero mais. Eu preciso mais. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu quero ministrar o melhor de Deus. Então Deus está acessível aqui agora para todo aquele que tiver fé para crer. Aleluia. Dá para vir para frente diferente hoje, queridos? Dá para sair do lugar diferente hoje? Não sair com a multidão, não sair por nada, mas sair agora como solo fértil. Senhor, eu não sei. Você viu que um dos solos, por começar a sofrer pela palavra, ele não consegue ser produtivo. Ele se desvia, porque ele está sofrendo pela palavra. O solo fértil não é assim. Ele guarda a palavra. Pode bater, mas aqui vai produzir. Porque eu sei de quem vem essa palavra. Ele é fiel, ele não mente, ele não é filho do homem para que minta, ele não tem sombra de variação. Porventura diria ele, não cumpriria. Porventura diria ele e não cumpriria. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Dá para sair do lugar diferente hoje, mas sair do seu lugar vindo para frente, numa explosão de você e Deus, para coisas novas, coisas maiores, crendo mais e vendo que o seu coração tenha um solo mais produtivo para Deus. Eu estou te convidando para um desafio, e eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós estaremos orando para que Deus esteja frutificando neste solo, para que esteja dando 100, 60, 30, eu não sei quanto, mas a palavra de Deus se fará tão verdadeira na sua vida como nunca se fez. Ei, oportunidades virão. Oportunidades virão. E aí você vai agir diferente, vai agir ao som da palavra. Se a palavra de Deus diz que pode acontecer, coloca a tua mão, creia, e Deus vai fazer. Aleluia. Abra o seu coração como nunca se abriu, querido. Vamos se abrir hoje para Deus. Se Ele quiser tomar a tua vida, permita. Se quem sabe você hoje esboçar algum salto, eu não sei, alguma coisa nova para Deus,
Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quiser. Deixa o Espírito Santo tomar. Deixa o Espírito Santo encher. Deixa o Espírito Santo envolver. Deixa o Espírito Santo produzir. Vai clamando, vai abrindo o seu coração agora e vai dizendo: Senhor, eis aqui agora o meu coração. Eis aqui, Senhor, agora o meu coração em terra fértil, Senhor. Eis aqui para ser produtivo, Senhor. Eis aqui para produzir 100, para produzir 60, para produzir 30, mas para ser produtivo, Senhor, na vida de outros, produtivo para o Teu reino, produtivo para a Tua glória, produtivo para o Teu nome, produtivo para Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para viver coisas novas e maiores, coisas novas e melhores, para a Tua palavra reinar em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Vai passando, Senhor, neste lugar. Aonde há um solo fértil aqui nesse lugar, Pai. Aonde há alguém recebendo a Tua palavra, Pai. Vai passando, Senhor. Senhor, a Tua história, a Tua vontade, o Teu querer para a glória do Teu nome, Pai. Eu te peço cura neste lugar. Eu te peço novo neste lugar. Eu te peço aqui, remanai. Ei, derrias, decamôndias. Vai passando, Senhor, nesse lugar, Pai. Aonde há solo fértil agora, Pai. Eu te peço, vai enchendo agora, Senhor. Vai plantando a Tua palavra, Senhor. Vai, Senhor, agora, Senhor, em cada coração, Senhor, aonde há um solo, Senhor, acessível à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, vai passando, Senhor. Passa, Senhor, neste lugar e toque e renova. Passa, Senhor, neste lugar e cura. Passa, Senhor, neste lugar e renova. Passa, Senhor, neste lugar. Aonde é o ministério? Aonde é um ministério que está parado? Aonde é um ministério que está, Senhor, quem sabe esquecido? Alguém que, quem sabe, parou no meio do caminho. Enche no Teu Espírito, enche no Teu Espírito. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Espírito, está sentindo essa graça, está sentindo essa unção, está sentindo este toque do céu. Ele está enchendo, é Ele que renova, é Ele que enche, é Ele que firma, é Ele que estabelece, é Ele que levanta, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele.
está enchendo. Ele pode batizar agora, Ele pode te curar agora. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura, receba o seu milagre, receba a sua vitória. Colha milagres em nome de Jesus. Aleluia! Adore, adore, adore. Enquanto você adora, Ele está trazendo cura sobre a sua vida. Enquanto você adora, Ele está restaurando os seus relacionamentos. Enquanto você adora, Ele está abrindo a sua madre. Enquanto você adora, Ele está trazendo alegria ao seu coração. Enquanto você adora, as portas de emprego estão sendo abertas. Enquanto você adora, a sua empresa está sendo abençoada. Enquanto você adora, a glória dele é manifestada sobre a sua vida. E você experimentará o melhor que você tem pedido dele. Por isso é importante. Aleluia. 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 Continue adorando ao Senhor. Há uma presença gloriosa da presença dele neste lugar. E enquanto você o adora aqui, Ele está visitando o seu familiar, trazendo libertação, quebrando os grilhões que tem o prendido, quebrando as algemas que o tem o segurado. A glória de Deus está neste lugar. Você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Ele está presente, Ele está presente. Ele está tocando corações. A palavra está gerando a esperança, a convicção de que o milagre vai chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está presente neste lugar. Obrigado porque o meu coração é teu. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está visitando as famílias nesta noite. Obrigado porque o Senhor está visitando os nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, ela é preciosa. E nós ansiamos dela mais e mais no nosso meio. Ore, canta lá, aleluia. Deus, Ele está presente neste lugar. Deus está realizando neste lugar. Amados, vou contar para os irmãos a visão que Deus me deu agora. Havia um cerco neste lugar, um cerco como jardim, um jardim cercado. E Deus falava para mim assim: contempla o meu jardim, contempla o meu jardim. E os anjos passavam sobre as nossas cabeças e derramava óleo, derramava unção. Irmãos, Deus derramava unção. E nós éramos como isso aqui, ó, como semente. E o Espírito de Deus falava comigo assim:
Eu estou ungindo para florescer. Coisas diferentes estão acontecendo. Alguns não estão entendendo, mas coisas diferentes estão acontecendo porque é tempo de florescer. E esse é o meu povo, esse é o meu jardim cercado. E se você não está entendendo, você fala: Deus, mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem entender. Jardim, hoje o Senhor nos chamou. Hoje Deus nos chamou de jardim cercado. E há um interesse de Deus. O interesse de Deus de que todos recebam. Põe a mão na sua cabeça, irmão. Põe a mão e pela fé a sua mão vai escorregar no óleo de Deus. Esse óleo que está sobre a sua cabeça, é o óleo, a unção de Deus, que Deus derrama agora. E se você tiver vontade de pular, você pula. Se você tiver vontade de glorificar, você glorifica. Porque é glória que sobe, é bênção que desce. É glória que sobe, é vitória que desce. É glória que sobe, é milagre que acontece. Deus, derrama o óleo e cuida desse jardim fechado. Glória a Deus. Você está no jardim do Pai e você está florescendo pela manifestação da glória dele neste lugar. Por isso cante aleluia. Todos vamos cantar. Aleluia. Aplaudam o Senhor. Aleluia. 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 Se você não está entendendo, não precisa entender, basta crer. A sua vida florescerá como flores à margem do rio de Deus. Seus filhos florescerão, os seus relacionamentos florescerão. Você florescerá lá no seu trabalho, lá na sua célula, lá no seu condomínio. Quando a glória de Deus ela é derramada sobre nós, nós fazemos a diferença. E você está cercado no jardim de Deus nesta noite. E você florescerá em nome de Jesus.